A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica, lição número 13 do segundo trimestre de 2023, por sinal, é a última lição do trimestre, estamos encerrando com esta, e o tema de hoje é a amizade de Jesus com uma família de Betânia. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. A leitura em classe se encontra em Lucas, capítulo número 10, versículo 38 ao 42. E também no livro de João, Evangelho, capítulo 11, versículo 5 e versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Palavra do Senhor nosso Deus, como leitura para a nossa meditação, como base da nossa meditação, correspondente a este tema, a amizade de Jesus com uma família de Betânia, que era justamente a família de Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro, essa família de Betânia, aonde tinha uma amizade tremenda com o Senhor Jesus. O texto áureo se encontra em João, está na leitura em classe, capítulo 11, versículo 5, que diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Isso representa que não era simplesmente o amor sem ser correspondido. Esse sentido aqui não significa simplesmente que era um amor sem ser correspondido. Era um amor correspondido. Jesus amava a Marta, Maria e a Lázaro. E, por sua vez, eles também amavam o Senhor Jesus. Diferente de os seres humanos que pecam, desobedecem, não honram a Deus e mesmo assim Deus continua amando, porque Deus é Deus. Mas nesse sentido aqui é porque existe uma amizade. Existe uma amizade entre os irmãos, aqui Lázaro, Maria e Marta, com o Senhor Jesus. Então, eis a questão que tinha um relacionamento de grande amizade aqui entre Jesus e essa família. A verdade prática diz assim: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade dos relacionamentos. Então, dentro da família, uma família cristã, a amizade com Cristo evoca comunhão. Não dá para uma família cristã, declarada crente, e, por sua vez, está essa família sem a comunhão. Sem a comunhão entre os membros e, principalmente, entre o Senhor Jesus, com o Deus Todo-Poderoso. Então, não dá para uma família que tem o Senhor Jesus e não ter uma comunhão.
Então a família precisa ter uma comunhão, a família precisa ter uma comunhão com o Senhor Jesus. E o que significa essa comunhão com o Senhor Jesus? O que significa uma comunhão dentro da família que verdadeiramente representa uma amizade com Cristo? Representa que dentro desse lar, dentro dessa família, existem pessoas que verdadeiramente são aptas e unidas em Cristo Jesus. Então tem o perdão dentro daquela casa, tem a palavra de Deus dentro daquela casa, tem o louvor, tem a adoração. É uma casa onde aquele que verdadeiramente entra se sente em um lugar de conforto, em um lugar de paz, em um lugar de tranquilidade, em um lugar onde é abençoado. Então, uma família, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho. Uma pessoa que entrar dentro de um lar onde Cristo habita, vai habitar dentro de um lar, vai estar entrando dentro de um lar onde terá conselhos. Ela sairá com os conselhos voltados ao Senhor Deus. Aquela pessoa sairá com um conselho voltado à palavra de Deus. Então, evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Ou seja, existe um relacionamento recíproco, onde, conforme a passagem, tanto Lázaro, Maria e Marta amavam ao Senhor Jesus, como o Senhor Jesus amava a esta família. Amava esta família. Então, nós temos essa lição que iremos abordar, será bem importante e interessante, e acredito que teremos grandes lições, principalmente para as famílias declaradas cristãs. No tópico número 1, nós temos aí falando sobre a vida social do Senhor Jesus, a vida social de Jesus. Subtópico 1, nós temos aí, Jesus foi um ser social. Jesus foi um cidadão. Ele não foi simplesmente somente um Deus aqui na Terra, humanidade. Jesus também foi um cidadão. E como cidadão, Jesus teve relacionamentos. Jesus teve um convívio social. Então, nós temos aqui, o comentarista diz assim, criado na casa de seus pais, quem? José e Maria. Na cidade de Nazaré, onde ele foi registrado, onde ele foi realmente naturalizado, onde viveu parte da sua vida. Jesus viveu 33 anos e em Nazaré, basicamente, segundo os comentaristas, a maioria vai defender que Jesus viveu ali 30 anos, por média de 30 anos, em Nazaré. Aonde Jesus morreu com 33, então parte da vida dele, a maior parte da vida dele foi em Nazaré. Em Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Então não era porque Jesus era o enviado de Deus, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus unigênito, que agora ele não iria ter uma vida social. Ao contrário, ele desenvolveu um relacionamento pessoal como qualquer uma outra pessoa. Então, Jesus ele teve um relacionamento social. Por exemplo, relacionamento social é participar de uma vida social. Jesus ele foi para enterros. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, Jesus foi para um enterro. Jesus foi para um enterro, para uma cidade chamada Naim. Estava ali fazendo presente, estava ali presente naquela cidade. Diretamente, Jesus não foi para um enterro, mas ele participou do enterro. Por quê? Porque ele foi, quando chegou na cidade, estava saindo do enterro. Então, Jesus, como qualquer uma outra pessoa, ele teve um relacionamento pessoal com qualquer uma outra pessoa. Então, ele teve um convívio social, participou de enterro, participou de casamento. João capítulo 2, inclusive, foi onde Jesus realizou o seu primeiro milagre.
transformando água em vinho. Então, Jesus, ele teve esse relacionamento, esse convívio social. Jesus não foi aquela pessoa fechada. Jesus não foi aquela pessoa incivilizada. Jesus, ele teve e desenvolveu boas relações sociais. E é o que veremos ao longo dessa aula. Então, Jesus, ele aprendeu a profissão de carpintaria, justamente com seu pai. Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família, quanto as de fora. E estabelecia amizades. Então, Jesus, ele se relacionou não somente com os de dentro da sua família, como também os de fora. Como também os que faziam parte da circunvizinhança, sua vizinhança. Né? Jesus, ele foi um cidadão que verdadeiramente cultivou e ganhou e criou grande relacionamento com diversos tipos de pessoas, níveis de pessoas, sejam eles ricas, sejam eles pobres. Então, Jesus ele cultivou um grande relacionamento com uma vasta gama de pessoas da sociedade. Ele se dispôs a seguir, logo depois de todo esse processo de cultivar e desenvolver uma vida social, ele se dispôs, aos 30 anos de idade, em seguir o projeto do pai. Qual pai? José? Não. O Deus que o enviou. Deus enviou ele até a terra e agora, aos 30 anos de idade, ele decidiu seguir. Ele entendeu que chegou o momento exato dele agora desenvolver não simplesmente uma vida social como um cidadão. Porque até então nós podemos vermos que até os 30 anos de idade Jesus estava vivendo como um cidadão. Como um cidadão. Estava vivendo em um convívio social, participando de tarefas domésticas, participando de atividades escolares, participando de aprendizagem, participando da manutenção da vida para dentro do lar. Pois, provavelmente, Jesus ele foi o sustentador da casa. Pois aprendeu a arte com o seu pai falece e ele é quem assume agora a chefia da casa. Então Jesus chega aos 30 anos de idade e a partir desse momento, aos 30 anos de idade, Jesus decide seguir o projeto do pai, porque logicamente chegou o tempo dele desenvolver esse projeto do pai. Qual era o projeto do pai? De salvar a humanidade, de curar a humanidade, de libertar a humanidade, de mostrar a verdade à humanidade. Então, aos 30 anos, Jesus inicia esse projeto do Pai. E aí, ele agora, já com uma vida social bem sólida, uma vida social bem desenvolvida, com um caráter ímpar, Jesus começa a desenvolver o projeto do Pai Eterno, do Pai Celestial, do nosso Deus. Então, ele peregrinou. Jesus ele peregrinou nesse processo agora de exercer e desenvolver a sua missão como Filho de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus agora vai desenvolver essa missão. Capítulo 1 de Mateus, versículo 21. A Bíblia diz que o anjo fala para Maria, dizendo que eis que conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus, pois ele salvará o povo, a humanidade, de seus pecados. Então, Jesus agora vai desenvolver esse projeto, essa missão, dentro de um convívio social ainda, sendo que agora não simplesmente um cidadão,
mas agora como o Salvador da humanidade. Então ele peregrinou por toda a terra da Palestina, toda a região de Israel e circunvizinhança. Jesus percorreu Samaria, Judéia, Jesus percorreu todos os lugares e lugarejos, as cidades da Palestina. Percorreu esse mundo de então, da época. Então, ele estabeleceu grandes amizades, relacionamento social. Não, por acaso, nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Aqueles que Jesus tinha escolhido para seguir com ele, os 12 discípulos, 12 apóstolos, Jesus declara para eles que, olha, já não vos chamarei servos, meus trabalhadores, meus empregados. Já não vos chamarei meus servos, mas tenho-vos chamado amigos. Ou seja, era um relacionamento muito familiar, muito aconchegante de Jesus para com os discípulos, a qual Jesus tratava eles bem, como também eles tratavam o Senhor Jesus bem. Então Jesus apresentava todas as tarefas, Jesus mostrava toda a verdade para eles. Então, no subtópico número 2, nós temos aí uma casa hospedeira. Uma casa hospedeira. Uma casa hospedeira. Que essa casa é a casa de Marta, Maria e Lázaro, conforme a ordem, possivelmente Marta mais velha, Maria e Lázaro, segundo a sequência. Então, subtópico 2, nós temos aí uma casa hospedeira, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Era uma casa hospedeira. O comentarista diz aqui, ó, toda vez que Jesus ia a Jerusalém, procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Toda vez que Jesus procurava, segundo o comentarista, provavelmente, a maioria das vezes, ou possivelmente todas as vezes que Jesus se destinou a ir a Jerusalém, Jesus, como tinha cultivado um relacionamento interpessoal com essa família, com Lázaro, Marta e Maria, então Jesus, ao ir a Jerusalém, Jesus fazia pousada nessa casa, que ficava bem perto de Jerusalém, logicamente antes de Jerusalém. Né? Era de caminho. Então, Jesus, ao passar nessa aldeia, que era perto de Jerusalém, muito perto, e ele se hospedava, procurava visitar essa família, procurava visitar esses amigos. E toda vez que Jesus chegava nessa casa, Jesus era bem recepcionado. Jesus era bem-vindo. As portas se abriam para ele. E Jesus procurava, logicamente, estar nessa casa. Olha, Jesus ele não fica em uma casa se essa casa não lhe der verdadeiramente uma receptividade. Jesus não vai entrar em uma casa e ficar em uma casa se essa casa não abrir verdadeiramente as portas para ele entrar. Jamais Jesus ele vai ser um intruso, jamais Jesus ele vai ser alguém que vai incomodar alguém. Jesus ele é muito educado, como muito bem a gente sabemos.
Capítulo número 3, versículo número 20 de Apocalipse, está escrito que Jesus declarou, usando o apóstolo João, e ele escreveu dizendo, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, logicamente, Jesus ele só entra quando lhe é permitido. E nessa casa desses irmãos, a qual a Bíblia não fala em pai nem mãe, era a casa constituída de irmãos. Provavelmente os pais falecidos. E eles eram órfãos. E morando eles nessa casa, Jesus, quando ia para Jerusalém, Jesus se hospedava. O comentarista deixou bem taxado. Toda vez que Jesus ia a Jerusalém, Jesus procurava. Jesus fazia por onde? Jesus dava preferência e exclusividade. Jesus aproveitava essa ocasião para visitar essa família, que se tornou especial nas relações interpessoais com o Senhor Jesus, o Salvador da humanidade. Então, Jesus tinha relacionamento com outras pessoas. E dentre esse grupo de pessoas que Jesus tinha relacionamento, essa família era uma das tais privilegiadas. Jesus também quer ter esse privilégio de ter esse relacionamento com você em seu lar, em sua casa. Jesus quer entrar também na sua casa e fazer morada e ter um grau íntimo de amizade, porque a amizade, ela verdadeiramente, ela convém a pessoas que se conhecem, a pessoas que se amam, a pessoas que se abrem uma para a outra, a pessoas que se abraçam, as pessoas que estão lado a lado. Então, a amizade é caracterizada para este relacionamento. Então, Jesus procurava visitar essa família. E a família hospedava nosso Senhor Jesus, essa família hospedava o nosso Senhor Jesus de maneira acolhedora. Olha que não é fácil. Jesus andava com os discípulos. Jesus estava com os discípulos. E alguém para receber Jesus, segundo a Bíblia, se fazia necessário receber também os discípulos. Agora imagine Marta, imagine essa família de Betânia recebendo o Senhor Jesus mais 12 e talvez outros mais. Mas em especial, Jesus e os discípulos. Imagine recebendo. Então, isso geraria gastos. Isso geraria despesas, isso geraria, muitas vezes, algum tipo de prejuízo, digamos assim, por devidos gastos. Quando alguém recebe, alguém, logicamente, vai ofertar uma comida, um lanche, etc. Então, digamos que isso gerava custos na família. E Jesus chegava ali e eles recebiam de muito bem grado. Eis a questão que Jesus era de costume passar nessa casa. E a gente vamos vermos isso. Então, quem é que quer, né? Quem é que deseja estar gastando? Mas essa família tinha muito prazer em receber o Senhor Jesus. Como disse, quem recebia o Senhor Jesus tinha que receber também aos discípulos. O próprio Senhor Jesus disse que quem recebe a ele, também recebe os seus mensageiros. Quem não recebe os seus mensageiros, está no Evangelho de João, também não recebe ao Senhor Jesus. Jesus declarou de maneira bem exata: quem vos recebe, recebe a mim. Então, Marta a família estava recebendo prazerosamente, acolhedoramente, Jesus e seus discípulos, Jesus e a sua comitiva, de maneira acolhedora. Então era uma casa hospedeira, era um povo hospitaleiro, era um povo que
tinha prazer em receber as visitas. E posso dizer que com certeza não era só com o Senhor Jesus, porque era uma família que tinha verdadeiramente essa atitude de ser hospedeira, de ser hospitaleira, de ser verdadeiramente receptível com os visitantes, de ser receptível. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, Paulo vai dizer que os cristãos sejam hospitaleiros. Hospitaleiros. É quando você recebe alguém, sei lá, e você faz sala, e você recebe de bom grado, e você não expulsa. É ser hospitaleiro. Se for o caso, até mesmo uma dormida. Se for o caso, até mesmo dar uma dormida. E como todo bom judeu, eles eram hospitaleiros. Inclusive, se chegasse na parte final do dia, então eles convidavam para pernoitar, passar a noite e no outro dia seguir viagem. Então, todo judeu, eles, na sua maior parte, podemos assim dizer que, sem dúvida, tinha os que não eram hospitaleiros, mas todo bom judeu, todo verdadeiro israelita, todo devoto do Deus Todo-Poderoso, eles tinham a hospitalidade, a atitude da hospitalidade, e hospedava aqueles que chegavam em seu lar, dava o conforto, dava prioridade ao visitante. Então vejamos que era uma família acolhedora, que recebia de maneira acolhedora, prazenteiramente. Subtópico número 3. Jesus foi recebido por essa família. Subtópico número 3. A família de Lázaro recebeu Jesus. Então, Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, os irmãos de Jesus, que eram 6 no mínimo, 4 homens e 2 mulheres no mínimo. Então, se Jesus não era bem recebido por eles, bem compreendido por eles, como Jesus sendo o Salvador, como Jesus sendo o enviado de Deus, como Jesus sendo o Salvador da humanidade, se eles não recebiam Jesus prazenteiramente, como esse Redentor e Remidor da humanidade, o Todo-Poderoso, já não era a mesma coisa com essa família de Betânia, que acolhia, recebendo com muito prazer o Senhor Jesus de seus discípulos. Recebia o Senhor Jesus não simplesmente como um cidadão, mas como Deus humanidade. Recebia o Senhor Jesus como um dos melhores professores da lei. Recebia o Senhor Jesus com muito prazer. Acredito que, ao receberem o Senhor Jesus, eles davam prioridade em querer dar o melhor para o Senhor Jesus. E a gente vamos vermos isto aqui. Eles procuravam dar a prioridade, eles procuravam dar a excelência, eles procuravam fazer a melhor hospitalidade para o Senhor Jesus. Eles procuravam fazer a melhor das melhores expectativas para o Senhor Jesus, para ser bem recebido, para ficar à vontade. Porque alguém, quando recebe alguém em seu lar, ele vai fazer de tudo para esse alguém que está em seu lar, sob seu teto, ele se sentir feliz, confortável, à vontade, se sentir em casa. Não se sentir estranho, mas se sentir em casa. E assim eles faziam com o Senhor Jesus. Então, se os irmãos de Jesus não recebiam o Senhor Jesus como Salvador, com as devidas honras, apesar de reconhecerem e saberem, apesar de terem tido este tamanho privilégio de dentro da família deles,
terem o Filho de Deus humanizado, mas eles não davam as devidas honras, não acreditavam o devido crédito que o Senhor Jesus merece. Então, com a família de Betânia, Lázaro, Maria e Marta, não era como os irmãos de Jesus. Eles davam a devida honra. Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. Era como que essa família estivesse dizendo: olha, Jesus, quando o Senhor precisar ir para Jerusalém, quando o Senhor sair de Nazaré, quando o Senhor sair de Cafarnaum, quando o Senhor vir para Jerusalém, o Senhor pode ficar à vontade aqui, pode passar o tempo que quiser. Pode passar o tempo que quiser para descansar, para relaxar, e nós aproveitarmos e aprendermos um pouco do Senhor, tirarmos as nossas dúvidas. Então, encontrou nessa família o Senhor Jesus um acolhimento especial para o seu chamado. Era como que estivesse patrocinando, ajudando, colaborando, apoiando. E era, na verdade. Essa família de Betânia estava fazendo isto. Então, após a missão dos 70, Jesus mandou os 70 sair em missão quando ele iniciou o ministério. Lucas capítulo 10, mandou de 2 em 2. Então, após a missão dos 70, é quando nosso Senhor Jesus foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia, após essa missão. Então, Jesus vai para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem recebeu em sua casa. E sua irmã Maria assentou-se aos seus pés para o ouvir. Certamente, Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. É bem provável. É como alguém que vai fazer uma viagem. Se ele chega em um determinado local, cidade, e tem aquele amigo ou parente ou familiar, ele vai aproveitar para ir e visitar a estes que deixou tamanha saudade. Então, Jesus, indo para Jerusalém, aproveitava para visitar essa família e justamente aproveitando essa ocasião, logicamente, sempre em missão, fazendo e desenvolvendo o seu chamado, levando a boa semente, a verdade de Deus que liberta o ser humano. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus, ele aproveitava nessas caminhadas, aproveitava e se hospedava aqui nessa família, ensinava e seguia a viagem, e assim por diante. Então, a família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. Em sua casa. É preciso o ser humano, nós, recebermos Jesus em nossa casa, para podermos verdadeiramente desfrutarmos da sua comunhão, desfrutarmos da sua bênção sobre o nosso lar, vivendo de maneira feliz e agradável, segundo a vontade de Deus. Tópico número 2, nós temos aí frutos da amizade com Jesus. Frutos da amizade com Jesus. Primeiro subtópico, presença real do Filho de Deus. Olha só, frutos da amizade com Jesus. Que fruto é esse? Subtópico número 1, presença real do Filho de Deus. Olha o comentarista que ele diz. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, seus questionamentos, suas dúvidas, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Então, quando Marta, essa família, descobre em Jesus a resposta para todas as suas indagações, ou seja, aquelas questões, aquelas dúvidas espirituais. Então, quando descobre essas
indagações, essas dúvidas espirituais, então descobre que verdadeiramente esse relacionamento que tinha com o Senhor era mais do que um relacionamento com um cidadão. Era um relacionamento com o Salvador da humanidade. Era um relacionamento com o Redentor do mundo, a qual Deus enviou. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Então elas viram que não era simplesmente um cidadão, não era simplesmente um crente, não era simplesmente um homem de Deus piedoso, era o Filho de Deus em sua casa. Então era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Imagine você ter o Filho de Deus dentro da sua casa. É possível alguém ter o Filho de Deus dentro da sua casa? É. E ele quer entrar dentro da sua casa. Repito, 3:20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lucas capítulo 19, versículo número 5, se não me foge a memória. Jesus chega para Zaqueu, que está em cima de uma árvore, que queria ver Jesus. Jesus chega embaixo dessa árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, entrar em tua casa, atuar em tua casa. Então Jesus ele quer atuar em nossas casas. Então Marta, Maria e Lázaro entenderam que não era simplesmente um cidadão que estava dentro do seu lar, recebendo a hospitalidade, mas era o Filho de Deus, Salvador da humanidade. Era a presença real, real. Não era imaginária, não era uma escultura representando o Filho de Deus. Não era uma imagem representando o Filho de Deus. Não era um oratório representando o Filho de Deus. Não era um símbolo, um crucifixo, ou uma cruz, pequena ou grande. Eles entenderam que era o Filho de Deus, era a presença real do Filho de Deus em seu lar. Então, fruto da amizade com Jesus. Que fruto é esse? É a presença real do Filho de Deus, o Salvador, dentro de sua casa, dentro de seu lar, dentro da sua vida. Para Zaqueu, Jesus disse: eu quero ir para a tua casa, entrar na estrutura física. Quando Jesus entrou na casa, estrutura física, bem hospitaleiro, Zaqueu preparou o banquete para Jesus e seus discípulos, como já falei. Quem recebia Jesus tinha que receber os discípulos. E recebendo e sendo bem hospitaleiro, recebendo os ensinamentos, depois ele se converte, aceita Jesus naquele momento. E Jesus diz, diferente da primeira afirmativa. Na primeira afirmativa, Jesus diz: eu quero entrar na tua casa. Na segunda afirmativa, Jesus diz: olha, hoje veio salvação a esta casa. Jesus estava declarando agora salvação na vida do homem chamado Zaqueu. É isto que Jesus quer fazer com todo ser humano. Era a presença real do Filho de Deus em sua casa, na casa da família de Betânia, desses 3 irmãos. Isso significa presença real do Filho de Deus dentro do lar. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos. Submeter-se voluntariamente aos seus ensinamentos e mandamentos. Então significa desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Então a família de Betânia entenderam isso, que não estavam recebendo uma pessoa normal, uma pessoa comum. Entenderam, compreenderam que não era simplesmente um homem de Deus, era o Salvador, era a presença real do Filho de Deus. João 1,14. Era o Deus humanizado, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne. Então entenderam isto. Diferente de Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo número 2, que ele declara que Jesus era um homem de Deus, enviado por Deus, de maneira incontestável. Então essa família entendeu que era o Salvador da humanidade. Os filhos de Deus era o real Filho de Deus entre eles. Então era um privilégio grande para eles. Subtópico número 2. Fruto da amizade com Jesus. Subtópico 2. Desenvolvimento espiritual. Quem tem uma amizade com Jesus, então tem o que? Tem a real presença do Filho de Deus, real, de maneira real, dentro do seu lar, dentro da família. Então, fruto da amizade com Jesus, tem o que? Esse fruto é porque vai ter um desenvolvimento, subtópico 2, espiritual. Vai ter um desenvolvimento espiritual. Que desenvolvimento espiritual é esse? É o que a gente vamos vermos aqui. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração. Se converte. Uma família que tem uma amizade com o Senhor Jesus, que tem uma intimidade com o Senhor Jesus, então converge em adoração. Essa família vai, se ela tem essa amizade com Jesus, então ela vai converter esse relacionamento em adoração. Essa amizade em adoração vai ser manifesta, evidente, dentro desse lar, uma adoração. Uma adoração. Contrição. Contrição. Coração quebrantado. Coração contrito. Provérbio 34, 18, se não me foge a memória. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Provérbios 34, 18. 34, 18 de Provérbios. Provérbios 34, 18. Perdão, Salmo. Provérbios só tem 31 capítulos. Salmo 34 e 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, a família que tem a amizade com Jesus, o fruto dessa amizade com Jesus é o desenvolvimento espiritual. E essa família que tem essa amizade converge essa amizade em adoração. Adora a Jesus. Adora a Deus. Adora ao Todo-Poderoso. Unicamente a Ele. E não divide essa adoração com ninguém. Essa adoração é exclusiva para Deus. É exclusiva para o Senhor Jesus. Isaías 42, versículo 8, a Bíblia diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O meu louvor não dou a ninguém e nem a minha adoração a nenhuma imagem de escultura. Então essa amizade converge em adoração, em contrição. Quando o coração está contrito, então, olha o que Provérbios, Salmo 34, 18 diz. Essa família recebe o quê? O Senhor, porque Deus está perto. Deus está perto. Então, converge em adoração, contrição e quebrantamento de espírito. Aonde tem uma sensibilidade.
onde tem um relacionamento de voluntariedade, de, de adoração, de contrição, de humildade, de submissão ao Senhor Jesus. Então, esse desenvolvimento espiritual ocorre porque verdadeiramente é convertido essa família, é convertido essas pessoas. Então, por 3 vezes, o desenvolvimento espiritual, por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria. Essa que recebeu Jesus em sua casa, lá em Betânia. Por 3 vezes ela é citada em 3 vezes diferentes, em situações diferentes, que denota justamente adoração, contrição e quebrantamento de espírito. A primeira vez é em sua própria casa. Quando Jesus visitou a família, ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, para aprender os ensinamentos. Então Maria, ela na primeira vez, ao receber Jesus em sua casa em Betânia, ela aproveita e se senta também. Todos sentaram e ela se senta também para poder aprender os ensinamentos do Mestre Jesus, que está ali transmitindo verdades absolutas, princípios fundamentais para o desenvolvimento espiritual de qualquer ser humano, principalmente relacional com Deus. Então, a primeira atitude foi essa: sentada aos pés de Jesus. Sente-se aos pés de Jesus. Aprenda a ouvir os ensinamentos de Jesus. Não perca a oportunidade quando os ensinamentos estão sendo transferidos, a pregação, o ensinamento, o estudo bíblico. Não perca a oportunidade quando está em um culto. Esteja sentado aos pés de Jesus. Como? Ouvindo. Esteja atento. Esteja dando atenção. Esteja inclinado para poder ouvir os ensinamentos que norteará a sua vida. A segunda vez da atitude de adoração de Maria é que, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro. Quando Lázaro morre, Jesus vem visitar. Depois, quando chega lá, já se fazem 4 dias, Lázaro já está sepultado. Então, a segunda vez que Maria apresenta de maneira distinta as atitudes, né, onde ela demonstrou essa adoração, contrição e quebrantamento de espírito, é nessa segunda vez, onde, na ocasião do luto, né, do seu irmão, tendo falecido, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão. Na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro. Ela lançou-se aos pés dele e chorou sua tristeza. Né? Quando Jesus vai chegando em Betânia, então ela se lança aos pés do Senhor Jesus, ela se lança diante do Senhor Jesus e chora. Né? E chora, lamentando a perca do irmão, e logicamente agora falando para Jesus que seu irmão estava morto, e até pedindo para Jesus ser compassivo nesse sentido. Ela até diz que se ele tivesse ali, seu irmão não teria morrido, se Jesus tivesse vindo. Então, nós temos aí João 11:32, e na terceira oportunidade é que, por último, em casa. Por último, a terceira vez que ela demonstra é em casa, na sua casa. Ela adorou Jesus derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando com seus cabelos. Então, nessa outra oportunidade,
que já é no capítulo número 12 de João. Maria, mais uma vez, vem com esse unguento, com esse nardo puro, com esse perfume de alto valor, quebra, derrama sobre o Senhor Jesus, sobre os pés do Senhor Jesus, e ali enxuga com seus cabelos. Então, essas atitudes, todas elas, sentada aos pés de Jesus, sentada aos pés de Jesus, prostrada ao Senhor Jesus, adorando a Ele, na segunda oportunidade, na terceira, derramando algo de muito valor que serviria de uma garantia até para casamento, esse unguento que ela quebrou. Porque as mulheres, geralmente, que iriam casar, elas faziam isto. Elas faziam isso. Então, ela pega isto, esse unguento, esse perfume, e quebra aos pés do Senhor Jesus. Derrama. Judas até disse que daria para ter vendido esse perfume por 300 denários, se não me foge a memória. Diária de quase um ano de trabalho. Valia esse unguento, esse perfume. Mas ela adorou o Senhor Jesus. Isso é a atitude real e absoluta de adoração. De adoração. Então, aqui a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundo e espiritual com Ele. Quantas famílias se declaram cristãs, mas não se ouve a palavra dentro daquele lar? Não se vê adoração dentro daquele lar. Não se encontra luz dentro daquele lar. A Bíblia não é rotina nas mãos ou no colo daqueles membros daquela família. Aonde os palavrões, aonde as maldições, aonde as fofocas têm lugar, mas não tem lugar a adoração para Deus. As pessoas já não se prostram diante de Deus. As pessoas já não adoram a Deus. As pessoas já não louvam a Deus. As pessoas já não se debruçam nas Escrituras. Então, aqui a família que recebe Jesus, a família como a família de Betânia aqui, ela desenvolve um relacionamento profundo e espiritual com Ele. Como aconteceu com Marta, Maria e Lázaro. Eles tinham um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, um relacionamento espiritual, de profunda comunhão com eles, entre eles, com Jesus e com Deus. Eles davam testemunho. Terceiro subtópico, serviço concreto. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, em cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Então, serviço concreto é quando verdadeiramente trabalha no material, no concreto, nas tarefas domésticas diárias, honrando os compromissos, mas ao mesmo tempo sem se esquecer do espiritual. As pessoas estão no material, estão no trabalho diário, doméstico, estão esquecendo-se do espiritual, da palavra de Deus, da adoração a Deus, de que Deus precisa ter prioridade em sua vida, que a sua alma necessita de pão, que a alma necessita do pão celestial, do pão que alimenta, do pão que sustenta, do pão que fortalece. E isto é a palavra de Deus. Jesus, em Mateus 4:4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o ser humano ele precisa sim trabalhar, mas ele não pode esquecer que tem uma alma para alimentar, que tem uma vida espiritual para cultivar, que tem um relacionamento pessoal com Deus para desenvolver, uma vida espiritual para amadurecer. Então é um serviço concreto. Marta, quando Jesus é recebido em seu lar, ela abre a porta, recepciona. Ela vai cuidar dos afazeres domésticos para dar uma assistência favorável, para dar o melhor, para dar o conforto, para dar o necessário, para dar a excelência. Estava certo, não estava errado. Mas a questão era que ela deveria priorizar, ouvir o Senhor Jesus, dar atenção ao Senhor Jesus. Não simplesmente cuidar dos domésticos, afazeres. É como as pessoas estão fazendo nos dias de hoje. E Jesus reprovou isto. Reprovou isto. Então a família precisa, contudo, não esquecer-se do necessário. A prioridade espiritual. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Se preocupando com tudo, menos com a palavra de Deus as pessoas estão. As pessoas estão preocupando com tudo na vida, mas com a palavra de Deus não estão se preocupando. Inclusive trazendo em questão os cultos. O religioso, as pessoas estão se preocupando com tudo. Com a festa, com a farda, com a pintura, com a fachada. Estão se preocupando com tudo. Mas não estão se preocupando com a palavra. A prioridade é a palavra de Deus. A prioridade é verdadeiramente a palavra de Deus. Estão se preocupando com tudo e deixando a palavra de Deus de lado. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então é preciso priorizar Deus, a palavra, o Senhor Deus. A família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. A família que que se alimenta da amizade com Jesus, é uma família feliz. Como o Salmo 128, como o Salmo 127. É uma família feliz, é uma família abençoada. É uma família com Deus entre eles. 3:20 de Apocalipse. Ceiando com ele e ele ceiando com eles. É uma família onde tem a bênção de Deus. Provérbio 10:22 está escrito que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Os filhos vão crescer saudáveis, os filhos vão crescer tríplice em estatura, em graça e em sabedoria. Conforme Jesus cresceu, 2:52 de Lucas. Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e do povo. Então, a família que cultiva essa amizade com Jesus. E o que é ter uma amizade com Jesus? O que é ter uma amizade com Jesus? Ter uma amizade com Jesus é guardar a palavra dele. No Evangelho de João, a Bíblia diz que quem guarda a palavra dele é amigo dele. Quem guarda a palavra de Jesus é amigo dele. Então está o quê? Tendo um relacionamento de amizade com Jesus. Jesus está sendo seu amigo. Além de ele ser muito mais do que isso, porque ele é Salvador nosso. Mas dentro do tema amizade, então, quando se guarda a palavra, conforme João, então se torna amigo de Jesus. Ou amigo de Deus.
Tiago, capítulo 4, a Bíblia diz que quem é amigo do mundo, se constitui, se declara inimigo de Deus ou inimigo de Jesus. Então, alguém que é amigo do mundo, alguém que é igual ao mundo, este não tem amizade com Jesus nem com Deus tampouco, mas tem verdadeiramente se constituído, está declarado. Talvez ele não saiba disso, talvez você não saiba disso, mas você está declaradamente inimigo de Deus e de Jesus. Talvez você esteja pensando que é amigo de Jesus, mas o fato de você ser amigo do mundo, amigo dos prazeres, ser igual ao mundo, você está declaradamente sendo constituído inimigo de Deus e de Jesus. Eu sei que você não quer ser esse inimigo de Jesus, nem de Deus. Então não se iguale ao mundo. Então não transgrida, não desobedeça a palavra de Deus. Obedeça a ela, para você ser amigo de Deus. Igual a Abraão, que foi chamado amigo de Deus, porque ele guardou a palavra, guardou os mandamentos. Tópico 3. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Subtópico 1. Uma história de amizade. Uma história de amizade. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Eram fiéis discípulos de Jesus. Seguidores, alunos. Olha o estado de Maria aos pés de Jesus. Era uma demonstração de discípula no caso. Então, Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Muitas pessoas dizem que é fiel ao Senhor Jesus, mas não são. Porque é denotado, porque se denota, se demonstra com as atitudes completamente ao contrário, ao inverso, ao oposto. Mas essa família, composta de 3 irmãos, eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava, e por isso o reverenciava de maneira honrosa e hospitaleira. Não há vestígio na Bíblia Sagrada de que eles verdadeiramente não criam em Jesus, em que eles estavam demonstrando negatividade ao Senhor Jesus. Não há. Provavelmente você pode apontar que Marta foi repreendida por Jesus. Lógico, situação diferente. Mas Marta não era incrédula. Marta não era infiel. Marta não era etc. Não. Marta era crente. Marta tinha a doutrina da ressurreição. Cria. Marta cria no Senhor Jesus como Salvador fielmente. Cria verdadeiramente nele. Então não há indícios. Não há. Era por isso que eles honravam e eram hospitaleiros ao Senhor Jesus. Era por isso que eles recebiam o Senhor Jesus, como já falei no anterior. Receber Jesus era receber várias bocas para alimentar. Agora imagine só, eles recebiam com muito prazer e honravam, e procuravam fazer o melhor. As tarefas que Marta estava atarefada, justamente, eram tarefas da onde verdadeiramente era para trazer assistência. Não tenho dúvida que Marta estava fazendo comida. Não tenho dúvida que Marta estava organizando a cozinha.
estava organizando a casa, estava providenciando talvez um assento a mais para alguém que estava em pé. Não tenho dúvida. Então vejamos, eles amavam Jesus e eram amados por ele, por Jesus. Eles amavam Jesus e Jesus amava eles. Porque a amizade, o relacionamento, o fruto dessa amizade era grande. Então, num lar em que se estabelece a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Então, nesse lar, dessa família em Betânia, composta de 3 irmãos, não faltava amor. Era os irmãos, um amando o outro. Não há indício na Bíblia que um não amava o outro. Um era intrigado com o outro. Um tinha desavença com o outro. Não há indício. Nem tampouco que não amava Jesus. Ao contrário, amava Jesus. Amava o Senhor Jesus. Amava o Senhor Jesus de todo o coração. Desprendidamente. Sem fingimento. Amava o Senhor Jesus. Então, no lar em que se estabelece a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Não deve faltar o amor de Deus. Ou seja, a crença real no Filho de Deus. A crença verdadeira no Filho de Deus. Aonde não se crê no Filho de Deus, então está faltando verdadeiramente o amor de Deus ali naquela casa, naquela família, naquele cristão, naquele cidadão, naqueles membros. E na casa de Betânia, desses irmãos, não faltavam amor. Então, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Então, a amizade com Jesus, então, aprendemos que reina o amor, como reinava lá nessa família. Então, na família aonde tem amizade com Jesus, reina o amor, e na família que tem amizade com o Senhor Jesus, subtópico 2, compreende o outro. Compreende o outro. Um compreende o outro. Um tolera o outro. E aí por diante. Um não crucifica o outro. Um não esgana o outro. Um não condena o outro. Um não tenta matar o outro. Um não trama contra o outro. Um compreende o outro. Um leva a carga um do outro. Gálatas capítulo 6. Então, é levando as cargas uns dos outros, é compartilhando das necessidades uns dos outros, é comungando um com o outro, vivendo unidos em amor, compreendendo um ao outro. E terceira lição é ponderar quanto aos cuidados da vida. Lições que aprendemos com a amizade com Jesus. Quando a gente aprendemos ter esse relacionamento de amizade sincera, íntima com o Senhor Jesus, aprendemos que é preciso ponderar, equilibrar a questão voltada aos cuidados da vida. Os cuidados da vida. Quais são os cuidados da vida? Em Mateus 6, a partir do 25, Jesus vai dizer: não andeis cuidadosos, ansiosos quanto ao que haver de comer, beber ou vestir. Não andeis ansiosos quanto a isso. Por que Jesus diz isso? Porque Deus sabe que você precisa da comida, da bebida e da vestimenta. E Deus provê isso. Aí Jesus diz: se preocupe com o seu corpo e se preocupe com a sua vida. Vida, alma, espírito. Enquanto as pessoas não estão se preocupando com o corpo, nem com a alma e o espírito, estão se preocupando com a veste. Estão se preocupando simplesmente com a veste, estão se preocupando simplesmente com a comida. Aí Jesus diz: o que é mais importante? A comida ou a vida? Qual é o mais importante? A vida. Então se preocupe com a vida, prioritariamente, e não com a comida. Aí Jesus faz outra pergunta:
Qual é o mais importante? O corpo ou as vestes? As pessoas estão se preocupando mais com as vestes e não com o corpo. É preciso se preocupar com a vida, ou seja, alimentar, 4 e 4 de Mateus, alimentar a alma, fortalecer a alma, alimentar a alma de fé, de esperança, alimentar a alma com a palavra de Deus para ela se fortalecer. Então é preciso se preocupar com a vida, que é a alma e o espírito. É preciso se preocupar com o corpo, ou seja, as pessoas estão querendo mostrar o corpo. Estão se preocupando com a sensualidade, mas não estão se preocupando com o corpo, aonde 6 de 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 19 e 20, aonde é templo de habitação de Deus. Então é por isso que Jesus disse, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na mesma passagem anterior, Jesus vai dizer que quem é que, com as suas preocupações e ansiedades, pode acrescentar 1 minuto ao curso da sua vida? Ninguém. Ninguém. Então Jesus disse, se preocupe com o que é prioritário. Se preocupe com o que é essencial. Então, ponderar quanto aos cuidados da vida. Olha o que o comentarista diz. Desejando agradar a Cristo, Marta, quando recebeu lá em sua casa em Betânia, desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Fazendo os afazeres, como já falei. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Olha, Jesus estava hospedado ali, tudo bem, casa bagunçada? Não pode estar a casa bagunçada para receber uma visita. Pia empilhada? Não, tem que estar realmente nos conformes. Roupa para tudo quanto é lado, espalhado sobre a casa? Não, tem que estar tudo no seu devido lugar. Pode ser pobre, mas ser limpa, ser organizada. Então, desejando agradar a Cristo, ela se preocupou e foi fazer os afazeres domésticos e acabou, é como que esqueceu que tinha um culto ali. Já viu aquela pessoa que está num culto e esqueceu que está num culto? Por que esqueceu que está num culto? Porque conversa, porque sai, porque olha uma internet, atende um telefonema, atende uma mensagem, um WhatsApp, usa a internet, bebe água, vai no banheiro sem necessidade, mexe com um, mexe com outro, brinca com a criança, sem ser dela. Se é dela, tudo bem. Esqueceu que está no culto. O que aconteceu com Marta foi que ela esqueceu que Jesus estava ali. Quando Jesus está ali, não é simplesmente uma visita, é um culto. Então, desejando agradar a Cristo, ela se preocupou em fazer os afazeres domésticos e esqueceu que tinha um culto para ela cultuar. Para ela cultuar. E num culto, todos estão para cultuar. Todos estão para adorar. Todos estão para reverenciar. Todos estão para ouvir. Todos estão ali para prestar sacrifício de louvor, de adoração a Deus. Não importa se é uma autarquia, hierarquicamente, não importa. Às vezes é colocado em foco como que só quem precisa ouvir, dar atenção, é as pessoas que estão na bancada. É os visitantes que chegaram e não são crentes. Não, meu irmão, minha irmã. Todos estão ali para adorar. O dirigente adora, o pregador adora, o cantor adora, o tocador adora também.
todos com o mesmo propósito. Todos. Então ela esqueceu, Marta, que deveria também priorizar o espiritual, ou seja, o culto. Aí Jesus repreende ela, né? Porque ela quis repreender a irmã que estava priorizando o culto. Maria. Jesus repreende ela. Jesus diz, olha, você está distraída com muitas coisas, Marta. Mas uma só é necessária. E sua irmã soube priorizar. É a palavra de Deus. E essa ninguém pode tirar dela, não. Ninguém pode tirar. Então, Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Não, Jesus não estava ensinando isso na questão quando repreendeu Marta. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, materiais. Como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem. Então Jesus estava ensinando isso, que a vida não é só trabalho. Ou seja, o ser humano não vai viver como aquele rico, não. O insensato lá do capítulo 13, 12 de Lucas, a partir do versículo 13 ao 21. Que o rico se preocupou só com trabalho. Trabalho, esqueceu da alma. E você vai ver o prejuízo lá. No versículo 21, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ou seja, vai servir de quê? Para nada. Então, portanto, ter uma vida social agitada sem uma vida espiritual de raízes profundas é viver no vazio. Ter uma vida social agitada, trabalho, sem uma vida espiritual de raízes profundas é viver no vazio. Correr só atrás do dinheiro, só atrás do trabalho, é viver no vazio. É pensar que está preenchendo, mas não está preenchendo, porque a vida, ela é de natureza espiritual. A vida do cristão, ela é de natureza espiritual. Não somente de natureza humana, mas é de natureza espiritual. Então o cristão, ele precisa jejuar. Ele precisa orar. Ele precisa ler a palavra. Então, para isso, é preciso, terminou a sua jornada de trabalho, ele precisa procurar as escrituras para se alimentar. Está na sua folga, vai se alimentar da palavra de Deus, vai estudar a palavra de Deus, se é um ensinador ou pregador da palavra, preparar os sermões para a próxima escala, para o próximo culto. Ele precisa cultivar e se fortalecer nisto. Então, a vida que vive só no agitado do social, a toda disparada, sem se preocupar com o espiritual, então é viver no vazio. Talvez, você esteja vivendo no vazio, que muitas pessoas vivem no vazio. Vive no vazio. Acha que vai preencher a sua vida espiritual simplesmente quando chega às 7 horas da noite. Não. Não preenche. É maravilhoso, é bom, é proveitoso, é aconselhável. Mas não é só isso. A gente temos que ter o nosso íntimo, nosso particular. Jesus disse em Mateus 6, versículo 9, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai que está em secreto. Ou seja, é você e Deus. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento individual. Não é só coletivo. Tem que ter o coletivo? Tem. Mas tem que ter o individual também. Tem que examinar a palavra de Deus para fortalecer a sua alma, para cultivar um relacionamento, para ter uma experiência, para ter um prazer nessa lei e aprender as verdades de Deus para a sua vida.
Assim, em pouco tempo não teremos mais o fervor espiritual. Se vivermos no vazio, em pouco tempo não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada a fim de que a nossa vida social seja profunda e abençoada. Então, quando a família cultiva, quando a família tem a amizade com o Senhor Jesus, cultiva, então ela vai ter esses frutos. Então, uma família que cultiva o relacionamento com Jesus no lar, então são filhos diferentes. Quais são os resultados? Vai ter um bom testemunho. Vai ter um bom testemunho na vizinhança, no lugar onde reside, no trabalho, na escola. Vai ter um bom testemunho. Vai ter verdadeiramente a identificação de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Será identificado como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não da boca para fora, mas em espírito, 4:24 de João, e em verdade. Será um adorador de verdade. Será um cristão de verdade. Será um crente de verdade. Aonde todos olharão e verão que Deus é Deus na vida dele e na vida dela. Então é preciso cultivar para ter essa produtividade de uma vida abençoada, com uma amizade sincera e íntima com Jesus. Então, a amizade de Jesus com a família de Betânia era uma história de amor e cuidado. Tanto Jesus cuidava deles, como eles cuidavam de Jesus, recebendo Jesus de seus discípulos. Que Deus abençoe você, o seu lar e o seu lar. Em o nome de Jesus, poderosamente. Cultive e tenha a bênção de Deus sobre o seu lar. Fica com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.